Você acredita que um grupo conhecido como um dos mais temidos do mundo poderia ser responsável por salvar a vida de uma criança? O que você está prestes a descobrir nesta história real vai mudar completamente sua perspectiva sobre julgamentos precipitados e sobre como a humanidade pode aparecer nos lugares mais inesperados. Era uma noite gelada de outubro em Montana, Estados Unidos. Um garoto de apenas 11 anos corria desesperadamente por uma rodovia escura, descalço, com roupas rasgadas e o rosto coberto de lágrimas e hematomas. Seus gritos por socorro ecoavam no vazio da estrada deserta, enquanto seus pequenos pés sangravam no asfalto frio. Mas ninguém parava. Carros passavam em alta velocidade, ignorando completamente aquela criança em desespero absoluto. Até que um rugido diferente cortou a noite. Não era um carro comum. Era o som inconfundível de uma Harley-Davidson. E quem estava pilotando aquela máquina não era uma pessoa qualquer. Era Marcus Razor Thompson, um membro veterano dos Hells Angels, com seus 47 anos de idade, braços completamente tatuados e uma jaqueta de couro com o icônico pet da caveira alada nas costas. Se você quer descobrir como essa história terminou e por que ela se tornou um dos casos mais comentados sobre redenção e humanidade, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhum detalhe desta narrativa que vai te emocionar do início ao fim. Marcus vinha de uma reunião do clube em Missoula e estava voltando para sua casa em Kalispell quando avistou algo estranho na lateral da rodovia. Primeiro, ele pensou que fosse um animal, mas quando se aproximou, seu coração quase parou. Era um garoto. Uma criança. E ela estava correndo como se sua vida dependesse disso. Razor reduziu a velocidade imediatamente e estacionou sua moto alguns metros à frente. Quando desceu, o garoto tentou desviar dele, gritando com uma voz rouca de tanto chorar. Por favor, não me machuque. Por favor. Os olhos arregalados da criança demonstravam puro terror, mas havia algo além do medo naquele olhar. Havia esperança desesperada de que alguém, qualquer pessoa, finalmente o ajudasse. Marcus levantou as mãos lentamente, tentando parecer o menos ameaçador possível, embora soubesse que sua aparência não ajudava. Ei, garoto, calma. Eu não vou te machucar. O que aconteceu? Você está ferido? Sua voz, normalmente grossa e autoritária em reuniões do clube, saiu surpreendentemente suave e preocupada. O garoto caiu de joelhos no asfalto, completamente exausto. Foi então que Marcus viu a extensão dos ferimentos. O rosto da criança estava inchado, com o olho roxo quase fechado. Havia marcas de queimaduras de cigarro nos braços. As roupas estavam não apenas rasgadas, mas manchadas de sangue. E seus pés estavam em carne viva de tanto correr descalço. Meu nome é Tommy, disse o garoto entre soluços. Por favor, não me leve de volta para lá. Eles vão me matar dessa vez. Eu sei que vão. As palavras saíram entrecortadas, intercaladas com choro convulsivo. O garoto tremia violentamente, tanto de frio quanto de trauma. Marcos sentiu algo que não sentia há anos, uma fúria profunda e visceral misturada com uma compaixão avassaladora. Ele tinha visto muitas coisas em sua vida. Tinha estado em brigas brutais, tinha passado tempo na prisão, tinha vivido uma vida que muitos julgariam como criminosa. Mas nunca, jamais, tinha tolerado violência contra crianças. Era uma das poucas linhas que nem mesmo os mais durões do clube ousavam cruzar. Tommy, olha para mim, disse Marcos, agachando-se para ficar na altura do garoto. Ninguém vai te levar de volta para lugar nenhum. Você está seguro agora. Eu te prometo. Mas preciso saber, quem fez isso com você? Suas mãos tatuadas, que já tinham causado danos consideráveis em brigas de bar, agora gentilmente envolviam os ombros trêmulos da criança. Meu padrasto, e minha mãe deixa, sussurrou Tommy, e essas palavras foram como um soco no estômago de Marcos. Eles me trancam no porão às vezes por dias. Me batem quando bebem. Hoje ele ficou muito bravo porque eu quebrei um prato sem querer. Ele disse que ia me ensinar uma lição que eu nunca esqueceria. Consegui fugir pela janela do porão quando ele foi buscar mais cerveja. Marcos fechou os olhos por um momento, tentando controlar a raiva que subia como lava dentro dele. Quando os abriu novamente, havia determinação absoluta naquele olhar. Ele tirou sua jaqueta de couro e colocou sobre os ombros do garoto. Era enorme para Tommy, mas estava quente e cheirava a óleo de motor e estrada aberta. Vou te dizer uma coisa, Tommy.
Você vê esse símbolo aqui? Marcos apontou para o pet dos Hells Angels em sua jaqueta. Isso aqui significa irmandade. Significa que quando um de nós precisa de ajuda, todos aparecem. E sabe de uma coisa? Você acabou de se tornar parte disso. Vou ligar para meus irmãos agora mesmo, e todos eles vão vir. E garanto uma coisa: ninguém, absolutamente ninguém, vai te machucar de novo. Tommy olhou para Marcos com uma mistura de confusão e algo que ele não sentia há muito tempo: esperança. Mas todo mundo diz que vocês são pessoas más. Que são perigosos. A inocência brutal daquela observação quase arrancou um sorriso triste de Marcos. Às vezes, garoto, as pessoas mais perigosas são as que têm mais poder para proteger quem realmente precisa. E às vezes, quem todo mundo julga como mal pode ter mais honra do que aqueles que se dizem bons. Marcos já estava com o celular na mão, discando. Agora vem aqui, vamos te tirar dessa estrada. Tenho água e comida na mochila da moto. Foram necessárias apenas 3 ligações. Primeiro, Marcos ligou para Jake Ironseed Morrison, o presidente do capítulo de Montana dos Hells Angels. Jake atendeu no segundo toque, já preparado para qualquer emergência. Era assim que a Irmandade funcionava. Razor, o que foi? Você saiu daqui faz meia hora, disse Jake, sua voz carregando aquele tom de autoridade natural de quem comandava homens difíceis de comandar. Jake, preciso da Irmandade. Todos. Agora. A seriedade na voz de Marcos fez Jake se endireitar imediatamente. Achei um garoto na estrada. 11 anos. Espancado brutalmente, queimaduras de cigarro, fugindo dos pais. Padrasto abusivo. Isso é código vermelho, irmão. Houve um silêncio de 2 segundos do outro lado da linha. Então Jake respondeu, e sua voz havia mudado completamente. Não era mais apenas o presidente do clube. Era um homem cuja filha tinha a mesma idade do garoto. Entendido. Estou ativando a corrente agora. Onde você está? Rodovia 93, cerca de 40 quilômetros ao sul de Kalispell. Vou levar o garoto para o posto de gasolina que tem logo à frente. O garoto precisa de cuidados médicos e comida. E Jake, vamos precisar lidar com o pai dessa criança também. Entendido perfeitamente. A voz de Jake era fria como gelo agora. Estou a caminho com todos que conseguir reunir. 20 minutos no máximo. E Razor, você fez a coisa certa. A segunda ligação foi para Sarah Martinez, uma enfermeira que era casada com um dos membros do clube há 15 anos. Ela conhecia o código. Quando os Hells Angels ligavam precisando de ajuda médica discreta, ela aparecia sem fazer perguntas. Não porque fosse obrigada, mas porque havia aprendido que às vezes o sistema oficial falhava e pessoas como ela faziam a diferença. Sarah, é o Razor. Preciso de você no posto de gasolina da 93, o da Cone. Agora. Traz seu kit completo. É uma criança, abuso doméstico severo. Ele precisa de tratamento, mas não podemos ir ao hospital ainda sem garantias de que ele não vai voltar para os pais. Sarah não hesitou nem por um segundo. Estou saindo agora. 25 minutos. A terceira ligação foi a mais delicada. Marcos ligou para Linda Harper, uma advogada especializada em direito da criança e do adolescente que, anos atrás, tinha sido ajudada pelo clube quando um ex-namorado violento a perseguia. Ela devia sua vida aos Hells Angels e nunca esquecera isso. Marcos. Que surpresa. Tudo bem. Linda estava claramente já deitada, pronta para dormir. Linda, desculpa a hora, mas é emergência. Achei um garoto sendo abusado, fugiu de casa, ferimentos graves. Vou precisar que você venha e oriente a gente sobre como proceder legalmente para garantir que essa criança não volte para aquele inferno. Podemos pagar seus honorários em dobro. Linda já estava se levantando. Marcos podia ouvir o barulho dela procurando roupas. Não precisa pagar nada, Marcos. Vocês já pagaram demais quando salvaram minha vida. Manda a localização. Vou parar no escritório pegar alguns formulários e estou aí em 40 minutos. Marcos desligou e olhou para Tommy, que estava sentado na garupa da moto, envolto na jaqueta enorme, comendo uma barra de cereal que Marcos tinha na mochila como se fosse a última refeição de sua vida. Provavelmente era a primeira comida decente que ele via em dias.
Tommy, você ouviu as ligações? Marcus perguntou, agachando-se novamente na frente do garoto. Tem uma enfermeira vindo cuidar de você, uma advogada para garantir seus direitos, e mais ou menos 20 caras grandões de moto vindo te dar apoio. Você não está mais sozinho, entendeu? Tommy engoliu o pedaço de cereal e assentiu, lágrimas frescas escorrendo pelo rosto machucado. Mas dessa vez não eram lágrimas de medo ou dor. Eram lágrimas de alívio. Por que vocês estão fazendo isso? Vocês nem me conhecem. Marco sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que transformava completamente seu rosto normalmente intimidador. Porque, garoto, no fundo, todos nós já fomos o perdedor em alguma briga que não escolhemos. A diferença é que agora temos poder para garantir que quem não pode se defender tem alguém no seu canto. E além disso... Marcus fez uma pausa, seus olhos ficando um pouco distantes. Eu tive um irmão mais novo. Ele não teve tanta sorte quanto você de conseguir fugir. Então toda vez que vejo uma criança precisando de ajuda, é meu irmão que estou ajudando. Entende? Tommy não entendia completamente, mas percebia a dor genuína na voz daquele homem grande e tatuado. Pela primeira vez em anos, Tommy sentiu que talvez, apenas talvez, o mundo não fosse completamente ruim. O posto de gasolina Connie's Gas Go era um daqueles estabelecimentos à beira da estrada que havia sobrevivido há décadas servindo caminhoneiros, viajantes e moradores locais. Connie Williamson, uma senhora de 68 anos que era dona do lugar há 40 anos, estava fechando o caixa quando ouviu o rugido inconfundível de uma Harley-Davidson chegando. Quando olhou pela janela, viu Marcus descendo da moto com um garoto enrolado em sua jaqueta. O instinto maternal de Connie falou mais alto imediatamente. Ela destrancou a porta que já havia fechado e saiu correndo. Meu Deus do céu! O que aconteceu com esse menino? Connie cobriu a boca com as mãos ao ver o estado de Tommy sob a luz fluorescente do posto. Ele parecia ainda pior sob aquela iluminação cruel. Cada hematoma, cada queimadura, cada marca de violência ficava dolorosamente visível. Abuso doméstico. Connie. Achei ele correndo pela estrada. Está esperando ajuda chegar. Posso usar seu posto como ponto de encontro? Vou ter mais gente chegando em breve. Marcus já estava carregando Tommy nos braços, pois os pés do garoto não aguentavam mais sustentar seu peso. Claro que pode. Traga esse menino para dentro agora. Está congelando. Connie abriu caminho, ligando o aquecedor no máximo. Tenho cobertores na sala dos fundos e posso fazer chocolate quente. Tenho uma cama velha que uso quando preciso fazer turno duplo. Coloque ele lá. Nos 15 minutos seguintes, o posto de gasolina de Connie se transformou em um centro improvisado de resgate. Tommy estava deitado na pequena cama nos fundos, enrolado em cobertores limpos, segurando uma caneca de chocolate quente como se fosse um tesouro. Connie já havia lavado gentilmente os pés machucados do garoto e aplicado uma pomada antibiótica que tinha no kit de primeiros socorros. Então começaram a chegar. Primeiro foi o rugido distante, crescendo gradualmente. Depois, os faróis cortando a escuridão da noite. E finalmente, uma após a outra, as motos começaram a estacionar no posto de gasolina. 23 Harleys Davidson no total. 23 homens com jaquetas de couro e patches dos Hells Angels. Tommy observava pela janela dos fundos, seus olhos arregalados. Para uma criança de 11 anos que havia aprendido a temer adultos grandes e fortes, aquela cena deveria ser aterrorizante. Mas por alguma razão que ele não conseguia explicar, não sentia medo. Sentia segurança. Jake Ironseed Morrison foi o primeiro a entrar. Com seus 52 anos, 1,90 metros de altura e constituição que parecia esculpida em rocha, ele era uma figura imponente. Mas quando entrou na sala e viu Tommy, sua expressão severa se suavizou completamente. Oi, campeão, disse Jake, tirando seus óculos de sol mesmo sendo noite. Ele queria que Tommy visse seus olhos, visse a sinceridade ali. Me chamo Jake. Sou o presidente desta bagunça organizada que chamam de clube. O Razor me contou sua situação. Queria que você soubesse que está seguro agora. Todos esses caras lá fora estão aqui por você. Todos eles. Tommy mal conseguia acreditar. Mas por quê? Eu não sou ninguém importante. Jake puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, movendo-se devagar para não assustar o garoto.
Vou te contar um segredo, Tommy. Muitos de nós aqui fora, incluindo eu, crescemos em situações parecidas com a sua. Pais violentos, lares destruídos, violência que criança nenhuma deveria ver. A diferença é que nós não tivemos ninguém para nos ajudar quando precisávamos. Então fizemos um pacto entre nós. Sempre que virmos alguém passando pelo que passamos, especialmente uma criança, usamos todo o nosso poder para fazer diferente. Para ser a ajuda que nunca tivemos. As palavras de Jake tocaram algo profundo em Tommy. Ele olhou para aqueles homens duros através da janela, homens com tatuagens intimidadoras, expressões sérias, uma aparência que faria a maioria das pessoas atravessar a rua com medo. Mas agora ele via algo diferente. Via homens que entendiam dor, que entendiam medo, e que haviam transformado isso em força para proteger outros. Meu padrasto vai procurar por mim, disse Tommy, sua voz tremendo novamente com medo. Ele sempre diz que se eu tentar fugir, ele vai me encontrar e vai me fazer pagar. Jake colocou sua mão grande e calejada sobre o ombro de Tommy com surpreendente gentileza. Tommy, olha para mim. Seu padrasto é um valentão. E valentões são sempre covardes quando enfrentam alguém que pode revidar. Aquele homem pode ter sido forte o suficiente para machucar uma criança, mas garanto que vai pensar muito, muito bem antes de encarar 23 homens que não toleram gente que machuca inocentes. Entendeu? Tommy assentiu, sentindo uma onda de segurança que nunca havia experimentado antes. Naquele momento, Sarah Martinet chegou, carregando sua bolsa médica completa. Ela entrou como um furacão de eficiência e compaixão. Tudo bem, pessoal, vamos dar espaço pro garoto. Preciso examinar ele direito, disse Sarah, já calçando luvas descartáveis. Ela olhou para Tommy com um sorriso caloroso. Oi, querido. Meu nome é Sarah e sou enfermeira. Vou cuidar desses machucados, tá bom? Prometo ser muito gentil. Sarah trabalhou com eficiência profissional, mas também com uma compaixão maternal que fez Tommy se sentir seguro pela primeira vez em anos. Ela documentou meticulosamente cada ferimento com fotografias, não por morbidez, mas porque sabia que essas evidências seriam cruciais para garantir que Tommy nunca mais voltasse para aquele ambiente. Tommy, preciso que você seja muito corajoso agora e me conte tudo. Quando começou? Quanto tempo isso vem acontecendo? Sarah perguntou enquanto limpava gentilmente um corte profundo no braço do garoto. Tommy respirou fundo. Talvez fosse o ambiente seguro, talvez fosse o chocolate quente em seu estômago, ou talvez fosse simplesmente o esgotamento de manter aquele segredo terrível por tanto tempo. Mas algo dentro dele se rompeu, e as palavras começaram a sair. Começou quando eu tinha 8 anos. Foi quando minha mãe conheceu o Derek. No começo ele era legal, sabe? Trazia presentes, levava a gente para comer pizza. Mas aí eles casaram e ele mudou completamente. Tommy fez uma pausa, suas mãos tremendo ao segurar a caneca vazia. Primeiro era só gritar. Depois começou a me dar tapas quando eu desrespeitava ele, que era basicamente sempre que eu existia. Minha mãe via, mas tinha medo dele também. Ou talvez só não se importasse. Sarah sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas manteve-se profissional. E as queimaduras de cigarro? Essas começaram ano passado. Quando ele bebia, o que era quase todo dia, ele dizia que precisava me ensinar lições. As queimaduras eram para eu lembrar de me comportar. Tommy olhou para seus braços marcados. Tem 17. Eu contei. Marcos, que estava encostado na parede ouvindo tudo, fechou os punhos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Jake colocou uma mão em seu ombro, um lembrete silencioso para manter a calma. Tempo para a raiva depois. Agora era tempo de cuidar do garoto. E ninguém na escola notou? Nenhum professor? Sarah perguntou, aplicando bandagens nos pés feridos de Tommy. Eu parei de ir à escola faz 6 meses. Derek disse que eu era burro demais e estava desperdiçando o tempo deles. Disse que eu devia ficar em casa e fazer serviço. Então eu limpava a casa, fazia comida, cuidava do quintal. Se eu não fizesse direito, ele me trancava no porão. Às vezes por um dia inteiro. No escuro. Sem comida. A voz de Tommy estava quase num sussurro agora, como se contar aquilo estivesse custando cada grama de sua energia.
Sarah teve que parar por um momento para recompor-se. Em seus 15 anos como enfermeira, ela havia visto muitos casos de abuso, mas cada um ainda a afetava profundamente. Especialmente quando envolvia crianças. Tommy, você disse que conseguiu fugir hoje pela janela do porão. Me conta o que aconteceu hoje. Sarah já havia terminado de tratar os ferimentos físicos visíveis, mas sabia que precisava da história completa. Tommy fechou os olhos, revivendo o trauma. Derek chegou em casa bêbado de novo. Eram umas 5 da tarde. Ele estava furioso porque tinha perdido dinheiro jogando pôquer. Eu estava lavando louça e deixei um prato escorregar. Quebrou no chão. Ele começou a gritar que eu era inútil, que eu não prestava para nada. Então ele tirou o cinto. O garoto levantou a camisa, revelando marcas vermelhas e roxas nas costas, algumas frescas, outras claramente de dias ou semanas atrás, em diversos estágios de cicatrização. Sarah fotografou tudo, sua raiva profissional queimando silenciosamente. Ele me bateu até eu cair. Minha mãe estava sentada no sofá assistindo TV. Eu implorei para ela, pedi ajuda, mas ela só aumentou o volume da televisão. A traição na voz de Tommy ao falar da mãe era de partir o coração. Depois ele me arrastou pro porão. Disse que ia buscar mais cerveja e quando voltasse ia me dar uma surra que eu nunca esqueceria. Ia usar não só o cinto, mas também um cabo de vassoura que ele guardava lá embaixo. Tommy abriu os olhos, e havia uma determinação feroz naquele olhar jovem. Foi aí que eu decidi. Eu ia morrer de qualquer jeito, então melhor morrer tentando escapar do que apanhar até não aguentar mais. Tinha uma janela pequenininha no porão. Nunca consegui abrir antes, mas dessa vez eu empurrei com tudo que tinha. Quebrei o vidro com uma pedra e me espremi para fora. Cortei meu braço no vidro, mas não me importei. Só corri. Corri e corri até não conseguir mais. E então vi as luzes dos carros e achei que alguém fosse parar. Mas ninguém parava. Até que o Marcos apareceu. Naquele momento, Linda Harper chegou, carregando uma pasta cheia de documentos e um laptop. Ela entrou na sala e imediatamente assumiu o papel de advogada, eficiente, focada, mas também profundamente humana. Tommy, meu nome é Linda e sou advogada especializada em proteger crianças. Ouvi sua história e quero que saiba que vou fazer tudo ao meu alcance para garantir que você nunca mais volte para aquela casa. Mas preciso de algumas informações. Você consegue me dizer seu nome completo, endereço e os nomes completos dos seus pais? Tommy forneceu todas as informações. Linda digitava rapidamente em seu laptop, já começando a preparar os documentos necessários. Ótimo! Agora, tecnicamente, o protocolo seria chamar a polícia e os serviços de proteção à criança imediatamente. Mas ela olhou ao redor da sala, vendo os rostos determinados dos Hells Angels. Tenho que admitir que já vi o sistema falhar vezes demais. Crianças devolvidas a lares abusivos por falta de evidências ou porque os pais prometeram mudar. Então o que fazemos? Jake perguntou, sua voz carregando a autoridade de líder. Fazemos isso do jeito certo, mas do jeito esperto, Linda respondeu. Primeiro, eu ligo para uma assistente social específica que conheço e confio, Denise Patterson. Ela é uma das poucas que realmente se importa e não tem medo de enfrentar o sistema. Segundo, com as fotografias que Sarah tirou e o depoimento de Tommy gravado, se ele consentir, temos evidências suficientes para uma ordem de proteção emergencial. Terceiro, vou pessoalmente garantir que esse caso seja tratado com a urgência que merece. E quanto ao pai? Marcos perguntou, sua voz baixa e perigosa. Ele vai simplesmente continuar por aí, livre? A polícia vai prendê-lo assim que tivermos a documentação pronta. Mas vocês, Linda olhou firmemente para cada um dos membros do clube, não vão fazer nada ilegal. Entenderam? Eu sei o que vocês são capazes e sei que querem justiça. Mas se vocês tocarem naquele homem, podem comprometer o caso todo e, pior, Tommy pode acabar sem nenhum de vocês por perto para protegê-lo se vocês estiverem na cadeia. Foi Jake quem respondeu, com a sabedoria de quem já tinha vivido o suficiente para entender as consequências. Ela está certa, irmãos. Fazemos isso do jeito certo. Mas ele sorriu friamente. Isso não significa que não possamos fazer uma visitinha educada para garantir que aquele filho da mãe entenda que tem olhos em cima dele agora. Olhos que não piscam e não esquecem.
Eram 22h47 quando 15 motos pararam em frente à casa de número 2847 na Maple Street. Era uma casa comum em um bairro comum, gramado precisando de corte, pintura descascada, um Dodge Ram velho na garagem. Ninguém olhando de fora jamais imaginaria o horror que acontecia entre aquelas paredes. Derek Mills, 38 anos, estava sentado no sofá bebendo sua 10ª cerveja da noite quando ouviu o rugido das motos. Curioso e irritado com o barulho, levantou-se cambaleante e foi até a janela. O que viu o fez ficar imediatamente sóbrio. 15 homens enormes, todos com jaquetas de couro e patches dos Hells Angels, estavam descendo de suas motos. E todos eles estavam olhando diretamente para sua casa. Jake bateu na porta, 3 batidas fortes, metódicas, que ecoaram pela vizinhança silenciosa. Algumas luzes se acenderam nas casas ao redor. Pessoas espiavam pelas cortinas, mas ninguém ousava sair. Quando os Hells Angels apareciam em número assim, as pessoas sabiam que era melhor não se envolver. Derek abriu a porta apenas uma fresta, tentando parecer bravo, mas sua voz tremia. O que vocês querem? É propriedade privada aqui. Jake não disse nada. Simplesmente colocou seu pé na porta e empurrou, abrindo-a completamente. Derek cambaleou para trás. Jake entrou, seguido por Marcus e outros 5 membros. O restante ficou do lado de fora, uma presença intimidante que servia como aviso silencioso para qualquer um que pensasse em interferir. Derek Mills. Jake perguntou, embora já soubesse a resposta. Quem quer saber? Derek tentou soar corajoso, mas estava claramente apavorado. Sua esposa, Cheryl, apareceu da cozinha, os olhos arregalados de medo. Sou Jake Morrison. E estes são meus irmãos. Viemos ter uma conversa sobre seu enteado, Tommy. A voz de Jake era calma, quase casual, o que de alguma forma tornava ainda mais aterrorizante. Derek empalideceu. Aquele moleque fugiu? Quando eu colocar as mãos nele. Ele não terminou a frase. Marcus avançou tão rápido que Derek nem viu. De repente, Marcus estava a centímetros de seu rosto, e Derek podia sentir o hálito quente e furioso do motociclista. Quando você colocar as mãos nele, o quê? Vai fazer o que já vem fazendo? Bater numa criança de 11 anos? Queimá-lo com cigarros? Trancá-lo no porão sem comida? Cada palavra de Marcus era cuspida com veneno puro. Você é corajoso pra caramba quando se trata de uma criança indefesa, né? Vamos ver que tipo de homão você é agora. Derek tentou recuar, mas esbarrou na parede. Eu não sei do que vocês estão falando. Aquele garoto é problemático, sempre inventando histórias. Mentira. A voz saiu de um lugar inesperado. Cheryl, a mãe de Tommy, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Derek, para. Apenas para. Ela olhou para os homens, sua voz quebrando. É tudo verdade. Ele bate no Tommy. Eu deixo acontecer. Deus me perdoe, eu deixo acontecer porque tenho medo que se eu interferir, ele faça pior com ele. Ou comigo. Jake virou-se para Cheryl, e havia algo como compreensão em seu olhar duro. Senhora, medo é compreensível. Mas permitir que alguém torte o seu filho, isso não tem desculpa. Nenhuma. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Mas se você realmente quer fazer a coisa certa agora, vai cooperar com as autoridades quando elas chegarem aqui. Vai contar tudo. E vai assinar qualquer documento que permita que Tommy fique longe daqui. Cheryl assentiu freneticamente, soluçando. Sim, eu faço tudo. Só não machuquem a gente. Machucar vocês? Marcos soltou uma risada amarga. Não, senhora. Não vamos fazer isso. Sabe por quê? Porque somos melhores que vocês. Porque, diferente de vocês, não batemos em quem é mais fraco. Ele virou-se para Derek novamente. Mas deixa eu ser bem claro sobre uma coisa, Derek. Marcos se aproximou ainda mais, sua voz baixando para um sussurro mortal que apenas Derek podia ouvir. Se você alguma vez, e eu digo alguma vez, tentar chegar perto daquele garoto novamente, se você tentar procurá-lo, enviar mensagens, aparecer onde ele estiver, você vai descobrir que existem coisas muito piores do que ir para a cadeia.
Existem lugares onde nenhum policial vai te encontrar. Existem estradas desertas onde gritos não chegam a lugar nenhum. E existem homens como nós, que não esquecem e não perdoam quando se trata de proteger crianças. Entendeu? Derek estava tremendo visivelmente agora, suor escorrendo por seu rosto apesar do frio da noite. Ele assentiu rapidamente, incapaz de formar palavras. Jake olhou para o relógio. A polícia deve estar chegando em uns 20 minutos. Vamos esperar lá fora. E Derek, nem pense em fugir. Temos gente em cada saída desta vizinhança. Você não sai daqui a não ser em algemas. Os Hells Angels saíram da casa com a mesma presença comandante com que entraram. Formaram um semicírculo no gramado da frente, suas motos refletindo a luz dos postes. Vizinhos ainda observavam das janelas, alguns já com celulares nas mãos gravando tudo. Marcos acendeu um cigarro, suas mãos ainda tremendo levemente de raiva contida. Foi difícil não quebrar aquele filho da mãe ao meio. Eu sei, irmão, disse Jake, colocando uma mão em seu ombro. Mas a Linda estava certa. Fazemos isso do jeito certo. Tommy precisa de nós livres, não presos. E além disso... Um sorriso sombrio cruzou seu rosto. Uma prisão por abuso infantil? Derek vai descobrir que existem muitos caras lá dentro que também têm uma política de tolerância zero com gente que machuca criança. A justiça vai ser feita, só que de uma forma diferente. Exatamente 18 minutos depois, 3 viaturas policiais chegaram, seguidas de perto por um carro não marcado onde estava Denise Patterson, a assistente social que Linda havia contatado. Denise era uma mulher negra de 45 anos, com 20 anos de experiência em serviços de proteção à criança e uma reputação de ser implacável quando se tratava de proteger menores em perigo. O sargento Michael O'Brien desceu do primeiro carro, um homem irlandês robusto de 52 anos que conhecia Jake há décadas, tinham crescido no mesmo bairro difícil. Ele olhou para a formação de motociclistas e suspirou. Jake Morrison. Deveria ter adivinhado que você estaria envolvido nisso. Mas havia respeito em sua voz, não acusação. Recebi uma ligação de uma advogada muito insistente chamada Linda Harper. Ela me mandou fotos que... Caramba, Jake. Aquela criança. Eu sei, Mike. Por isso estamos aqui. O agressor está lá dentro. Nome é Derek Mills. A mãe do garoto, Cheryl, está disposta a cooperar e confessar tudo. Temos documentação médica completa, fotografias, depoimento gravado da vítima. Esse caso é sólido como rocha. O'Brien assentiu. E vocês não tocaram nele. Nem um dedo, Mike. Você tem minha palavra. Jake cruzou os braços. Só viemos garantir que ele não fugisse antes de vocês chegarem. E deixar bem claro que aquele garoto tem proteção agora. Entendido. O'Brien fez sinal para seus oficiais. Vamos entrar e fazer a prisão. Denise, você vem comigo. Precisamos do depoimento da mãe também. 10 minutos depois, Derek Mills saía da casa em algemas, seu rosto pálido e olhos no chão. Quando passou pelos Hells Angels, todos eles ficaram em silêncio absoluto, simplesmente observando, uma presença silenciosa mas inconfundível de julgamento. Derek tropeçou, quase caindo, tal era seu nervosismo. Cheryl saiu logo depois, também em algemas embora mais frouxas, soluçando incontrolavelmente. Denise caminhou ao lado dela, fazendo anotações em sua prancheta. Antes de entrarem nas viaturas, O'Brien aproximou-se de Jake. O garoto está bem? Onde ele está agora? Está seguro. Sendo cuidado por profissionais. Linda Harper está coordenando tudo. Ela vai te passar todos os detalhes. Jake fez uma pausa. Mike, eu sei que você é um bom policial. Sei que vai fazer o certo. Mas esse caso, não pode ter erros. Não pode ter brecha para esses dois saírem e irem atrás do garoto. O'Brien colocou sua mão no ombro de Jake. Você tem minha palavra. Vou pessoalmente garantir que isso seja tratado com prioridade máxima. E Jake, entre nós, obrigado. Por encontrar o garoto. Por cuidar dele. Vocês podem ter uma reputação complicada, mas sei que quando se trata de proteger inocentes, especialmente crianças, vocês são melhores que muita gente por aí. De volta ao posto de gasolina de Cone,
Tommy estava dormindo finalmente, exausto física e emocionalmente. Sarah havia lhe dado um leve sedativo para a dor e para ajudá-lo a descansar. Ele estava enrolado em cobertores limpos, na pequena cama dos fundos, e pela primeira vez em anos, seu rosto relaxado parecia o que realmente era, o rosto de uma criança. Os Hells Angels começaram a retornar do confronto na casa de Derek, um por um. A atmosfera no posto era estranha, uma mistura de satisfação por terem feito a coisa certa e raiva residual pelo que aquela criança havia sofrido. Linda estava sentada à mesa de plástico da área de lanchonete do posto, cercada por papéis, seu laptop brilhando na noite. Ela olhou para cima quando Jake entrou. Derek foi preso. Sim, ele e a mãe. O'Brien está tratando o caso pessoalmente. Jake puxou uma cadeira e sentou-se pesadamente. De repente, ele parecia todos os seus 52 anos. E agora? O que acontece com Tommy? Linda suspirou, tirando os óculos e esfregando os olhos. Agora vem a parte complicada. Tecnicamente, Tommy entra no sistema de assistência social. Isso significa um lar temporário, provavelmente uma casa de acolhimento, enquanto o caso judicial se desenrola. Mas... Ela hesitou, mordendo o lábio. Mas o quê? Marcos estava encostado na parede, braços cruzados, ainda muito tenso. Mas o sistema está sobrecarregado. As casas de acolhimento estão lotadas. E honestamente, muitas delas não são muito melhores do que a situação da qual tiramos Tommy. Já vi crianças caírem em lugares onde são negligenciadas ou, pior, abusadas novamente. Linda fechou o laptop. É uma merda, mas é a realidade. Então o que você está sugerindo? Jake perguntou, embora já pudesse imaginar onde aquela conversa estava indo. Estou sugerindo que se alguém aqui quiser se voluntariar como lar temporário de emergência, eu poderia acelerar a papelada. Precisaria de verificações de antecedentes, uma inspeção doméstica rápida, documentação adequada. Mas considerando as circunstâncias extremas e o fato de que Tommy claramente confia em vocês. Linda deixou a frase no ar. Houve um momento de silêncio. Então Marcos falou, sua voz rouca. Eu. Todos olharam para ele. Marcos continuou, olhando para suas mãos tatuadas. Eu cuido dele. Tenho uma casa, 3 quartos, trabalho estável na oficina mecânica. Já passei da fase de vida louca. Tenho 47 anos, pago minhas contas, não tenho passagem recente na polícia. E além disso... Ele olhou para Jake, vocês sabem porque isso é pessoal para mim. Jake assentiu lentamente. Todos no clube conheciam a história de Marcos. Seu irmão mais novo, Danny, tinha morrido aos 10 anos em circunstâncias que sempre foram oficialmente chamadas de acidente doméstico, mas que todos sabiam que havia sido resultado de anos de abuso por parte do pai alcoólatra deles. Marcos tinha apenas 13 anos na época e carregava aquela culpa. A culpa de não ter sido grande o suficiente, forte o suficiente, corajoso o suficiente para salvar seu irmão. Marcos, você tem certeza? Jake perguntou. Cuidar de uma criança traumatizada não é fácil. Vai exigir paciência, terapia, noites sem dormir, flashbacks, pesadelos. Você está preparado para isso? Não, Marcos respondeu honestamente. Provavelmente não estou preparado. Mas estou disposto. E isso tem que contar para alguma coisa. Ele olhou para Linda. Tenho antecedentes, não vou mentir. Briga de bar há 5 anos, posse de maconha há 10. Mas nada violento contra inocentes, nada sexual, nada envolvendo crianças. Sou membro do clube há 20 anos e trabalho na mesma oficina há 15. Tenho referências de empregador, do dono do prédio onde moro, da comunidade. Linda sorriu, o primeiro sorriso genuíno da noite. Marcos, vou ser honesta com você. Em circunstâncias normais, seus antecedentes tornariam isso complicado. Mas nada sobre esta situação é normal. E eu vi como você olha para aquele garoto. Vi a gentileza, a proteção genuína. Vi o que vocês todos fizeram por ele esta noite. Ela olhou ao redor da sala, para todos os rostos durões dos Hells Angels. Vocês podem ter vivido vidas difíceis, podem ter feito coisas que a sociedade julga. Mas hoje à noite, vocês foram mais família para aquela criança do que os próprios pais dele alguma vez foram. Então você vai aprovar.
Marcos perguntou, e havia esperança vulnerável em sua voz. Vou fazer mais que isso. Vou pessoalmente defender sua candidatura como lar temporário de emergência. Vou acelerar toda a papelada. E vou usar cada contato que tenho para garantir que Tommy fique com você até que encontremos uma solução permanente, que muito bem pode ser você mesmo se decidir adotar. Linda começou a digitar furiosamente em seu laptop. Mas Marcos, preciso que você entenda o compromisso que está fazendo. Isso não é só dar um teto e comida. Isso é ser pai. Estar presente. Ser paciente. Conseguir ajuda profissional quando necessário. Estar disposto a ser examinado e monitorado. Você consegue fazer isso? Marcos não hesitou. Sim, consigo. E não vou estar sozinho. Ele olhou para Jake e os outros. Tenho 22 irmãos aqui que vão me apoiar. Certo? Um coro de sim e sempre ecoou pelo posto. Jake levantou-se e estendeu a mão para Marcos. Você tem meu apoio total, irmão. O clube vai estar atrás de você nisso. Vamos ajudar financeiramente, emocionalmente, com o que você precisar. Essa criança acabou de se tornar parte da família dos Hells Angels de Montana. E nós cuidamos da nossa família. Connie, que havia ficado silenciosamente observando tudo enquanto preparava café para todos, limpou lágrimas dos olhos. Vocês sabem, eu julguei vocês a vida toda. Via aquelas jaquetas e aquelas motos e assumia que eram problemáticos. Mas esta noite vocês me mostraram o que realmente significa ser uma boa pessoa. Não é sobre aparência ou reputação. É sobre o que você faz quando ninguém está olhando, quando não há nada a ganhar exceto fazer o certo. Tommy acordou com um cheiro de panquecas. Por um momento de desorientação total, ele não sabia onde estava. Então tudo voltou. A fuga, a estrada, Marcos, os Hells Angels, o posto de gasolina. Ele sentou-se rapidamente na cama, seu coração disparando, as velhas respostas de luta ou fuga começando a entrar em ação. Ei, calma campeão. Marcos estava na porta, segurando uma espátula e usando um avental que tinha escrito Kiss the Cookie, um presente de algum membro do clube como piada anos atrás. A visão de um Hells Angel grande tatuado usando aquele avental seria cômica em outras circunstâncias. Você está seguro. Ainda no posto da Connie. Fiz café da manhã. Tommy relaxou lentamente, embora seu corpo ainda estivesse tenso. Que horas são? Quase 8 da manhã. Você dormiu bem, considerando tudo. Marcos entrou no quarto e sentou-se na cadeira ao lado da cama. Tommy, preciso te contar algumas coisas sobre o que aconteceu ontem à noite depois que você dormiu. O garoto ficou imediatamente alerta, medo cruzando seu rosto. Derek me achou? Ele vem me buscar? Não, nada disso. Marcos levantou as mãos calmamente. Na verdade, é o oposto. Derek foi preso ontem à noite. Ele e sua mãe. A polícia tem todas as evidências dos seus ferimentos, seu depoimento, tudo. Eles não vão sair tão cedo. E mesmo quando saírem eventualmente, há ordens de restrição. Eles não podem chegar perto de você. Tommy ficou em silêncio por um longo momento, processando. Então, para surpresa de Marcos, ele não chorou de alívio ou alegria. Em vez disso, perguntou em voz pequena, e agora? Para onde eu vou? Aqui estava. O momento que Marcos havia ensaiado mentalmente a noite toda. Ele respirou fundo. Bem, sobre isso. Você já ouviu falar de lar temporário? O rosto de Tommy empalideceu. Ouvi na escola antes de parar de ir. É tipo orfanato, né? Onde mandam as crianças que ninguém quer. Não é bem assim, Marcos disse gentilmente, embora soubesse que Tommy não estava completamente errado. Mas aqui está a coisa. Você não precisa ir para um lar de acolhimento estranho. Se você quiser, se você se sentir confortável com isso, você pode ficar comigo. Tommy piscou, confuso. Com você? Por quanto tempo? Pelo tempo que você quiser. Pelo tempo que você precisar. Marcos se inclinou para frente, suas mãos entrelaçadas. Olha, Tommy, não vou fingir que sei tudo sobre ser pai. Não tenho filhos, nunca tive. Minha vida foi complicada. Mas sei uma coisa, sei o que é crescer com medo de seu próprio pai.
Sei o que é deitar à noite imaginando se você vai sobreviver até a manhã seguinte. E sei o que é desejar com cada parte do seu ser que alguém, qualquer pessoa, apareça e diga você está seguro agora. Tommy estava escutando intensamente, seus olhos fixos em Marcus. Seu pai batia em você também? Batia. Bebia muito e batia em mim e no meu irmão mais novo, Danny. Minha mãe fazia o melhor que podia, mas ela tinha medo dele também. Marcus fez uma pausa, decidindo que Tommy merecia a verdade. Meu irmão, ele não conseguiu escapar a tempo. Tinha 10 anos quando nosso pai foi longe demais em uma de suas surras. Oficialmente foi chamado de acidente. Na realidade, todos sabíamos o que havia acontecido. Ele morreu. Tommy sussurrou, horror em sua voz. Sim. E eu carreguei essa culpa por anos. Achei que era minha culpa, que eu deveria ter protegido ele, que eu deveria ter feito alguma coisa. Marcus olhou diretamente nos olhos de Tommy. Não posso voltar no tempo e salvar meu irmão. Mas quando te vi naquela estrada ontem à noite, foi como se tivesse ganhado uma segunda chance. Uma chance de ser o que eu desejava que alguém tivesse sido para mim e pro Danny. Tommy ficou em silêncio por um longo momento. Então perguntou, mas por que você faria isso? Cuidar de mim? Eu não sou sua responsabilidade. Eu não sou nada seu. Você está errado sobre isso, Marcus disse firmemente. No momento em que te vi precisando de ajuda e decidi parar, você se tornou minha responsabilidade. É assim que funciona para mim. É assim que funciona para todos nós no clube. Lealdade, proteção, família, mesmo quando essa família não é de sangue. Mas e se eu for difícil? E se eu tiver pesadelos? E se eu quebrar coisas ou bagunçar? A voz de Tommy estava começando a tremer. Essas eram todas as coisas que Derek costumava gritar com ele. Então a gente trabalha nisso juntos. Você vai ter pesadelos? Provavelmente. Eu também tenho às vezes. Você vai bagunçar? Todo mundo bagunça. Você vai quebrar coisas de vez em quando? Acontece. Nada disso te torna menos merecedor de um lar seguro, Tommy. Nada disso te torna menos merecedor de amor e cuidado. Marcus estendeu a mão, mas não tocou Tommy, dando-lhe a escolha. Não estou pedindo para você me chamar de pai. Não estou pedindo para você esquecer tudo o que aconteceu. Só estou oferecendo um lugar seguro, comida regular, um quarto seu, e alguém que vai estar lá quando você precisar. Sem cordas, sem expectativas impossíveis. Apenas segurança. Tommy olhou para a mão estendida de Marcus. Essa mão grande, tatuada, calejada, uma mão que sociedade diria pertencia a alguém perigoso. Mas Tommy sabia diferente agora. Essa mão havia segurado ele gentilmente ontem à noite. Essa mão havia oferecido comida e água. Essa mão havia protegido, não machucado. Lentamente, Tommy estendeu sua própria mão pequena e machucada e a colocou na de Marcus. Tudo bem. Eu quero tentar. Marcus sentiu algo quebrar dentro de seu peito, não de dor, mas de algo que ele não sentia há muito tempo. Esperança. Propósito. Redenção. Ele apertou gentilmente a mão de Tommy. Então está decidido. Bem-vindo à família, garoto. A porta se abriu e Jake entrou, seguido por Sarah e Linda. Desculpa interromper o momento, Jake disse com um sorriso, mas temos café da manhã ficando frio e papelada para assinar. Nas próximas 2 horas, o posto de gasolina de Cone se transformou em um escritório legal improvisado. Linda havia trazido todos os formulários necessários para estabelecer Marcus como guardião temporário de emergência de Tommy. Havia verificações a serem feitas, inspeções a serem agendadas, audiências judiciais a serem marcadas. Normalmente isso levaria semanas, Linda explicou enquanto organizava papéis. Mas consegui uma ordem emergencial do juiz Patterson. Ele é um dos bons. Ele entende que às vezes a burocracia precisa se mover mais rápido que o normal, especialmente em casos extremos como este. Tommy comeu suas panquecas silenciosamente, observando todos trabalharem. Era surreal. 11 horas atrás, ele estava correndo por uma estrada escura, certo de que ia morrer. Agora estava cercado por pessoas que realmente se importavam. Pessoas que estavam trabalhando ativamente para garantir sua segurança.
Tommy, Sarah se sentou ao lado dele. Vou precisar que você veja um médico de verdade em breve. Alguém que possa fazer exames mais completos e garantir que não há danos internos. Está tudo bem? Vai doer? Tommy perguntou, ansiedade em sua voz. Não. Vão ser só exames. Talvez alguns raios-x. E vou estar lá com você o tempo todo se quiser. Prometo. Sarah sorriu calorosamente. E também vamos arranjar um terapeuta para você. Alguém com quem você possa conversar sobre tudo o que aconteceu. Um psicólogo. Tommy franziu a testa. Derek sempre dizia que só gente fraca ia para psicólogo. Marcos, que estava assinando formulários na mesa ao lado, parou e olhou para Tommy. Tommy, Derek era um idiota violento que espancava crianças. Nada do que ele disse vale alguma coisa. Ir para terapia não é fraqueza, é coragem. É escolher se curar em vez de deixar a dor te destruir. Eu vou para terapia. Já vou há 5 anos. Tommy olhou surpreso. Você? Mas você é um Hells Angel. Você é forte. E eu sou forte o suficiente para admitir quando preciso de ajuda. Essa é a verdadeira força, garoto. Marcos voltou aos formulários, mas havia um leve sorriso em seu rosto. Este garoto ia aprender tantas coisas novas sobre o que realmente significava ser forte, ser homem, ser humano. Era uma tarde ensolarada de abril, 6 meses após aquela noite fatídica. O quintal da casa de Marcos havia se transformado completamente. Onde antes havia apenas um gramado descuidado e uma velha churrasqueira, agora tinha um balanço que Jake havia instalado, uma quadra improvisada de basquete que 3 membros do clube haviam construído em um fim de semana, e mesas de piquenique onde a família regularmente se reunia. Hoje era uma dessas reuniões. O churrasco anual dos Hells Angels de Montana, mas este ano era especial. Era também a festa oficial de adoção de Tommy. Marcos havia finalmente completado todo o processo legal para adotá-lo permanentemente. Tommy, agora com 12 anos completos e visivelmente mais saudável, corria pelo quintal jogando frisbee com alguns dos membros mais jovens do clube. Ele tinha ganhado peso, seus ferimentos haviam cicatrizado, e mais importante, havia um brilho em seus olhos que não existia 6 meses atrás. Ainda tinha pesadelos. Ainda tinha momentos difíceis. Mas agora tinha apoio. Tinha família. Olha ele, Marcos disse para Jake, os dois sentados em cadeiras de jardim, cervejas não alcoólicas na mão. Marcos havia parado de beber completamente após se tornar guardião de Tommy. Quem diria que aquele garoto assustado na estrada se tornaria isso? Você fez um bom trabalho, Razor, Jake respondeu, usando o nome de estrada de Marcos. Sério. Não foi fácil. Lembro daquela primeira semana quando ele teve aqueles pesadelos horríveis e você ficou acordado 3 noites seguidas com ele. Marcos deu de ombros. O que eu ia fazer? Deixar ele sozinho com aqueles medos? Nem ferrando. Ele tomou um gole da cerveja. Mas você está certo, não foi fácil. A primeira vez que eu levantei minha voz por acidente quando ele quebrou aquele prato e ele entrou em pânico completo, encolhendo no canto. Cara, quase me matou por dentro. Mas você aprendeu. Ambos aprenderam. É assim que funciona. Jake observou Tommy dar uma gargalhada alta quando conseguiu pegar o frisbee de uma jogada particularmente difícil. Ele está rindo, Marcos. Você ouviu isso? Ele está genuinamente feliz. Sarah chegou carregando uma bandeja com hambúrgueres. Ela se tornará uma presença regular nas reuniões, sempre verificando Tommy, mas agora mais como tia preocupada do que enfermeira. Os hambúrgueres estão prontos. Tommy, vem comer, querido. Tommy veio correndo, sem camisa, algo que ele nunca teria feito 6 meses atrás quando estava envergonhado das cicatrizes, com um sorriso enorme no rosto. Marcos, eu peguei o frisbee em pleno ar. Você viu? Vi, campeão. Foi incrível. Marcos abriu os braços e Tommy se jogou neles para um abraço rápido, algo que também havia levado meses para acontecer naturalmente. Tá com fome? Morrendo de fome. Tommy pegou um hambúrguer e se sentou ao lado de Marcos, seus pés balançando da cadeira. Ele estava crescendo rapidamente. Linda havia comentado na última visita que ele provavelmente tinha estado subnutrido antes e agora, com a alimentação adequada, estava alcançando desenvolvimento normal.
Connie chegou com uma enorme tigela de salada de batata. Ela havia se tornado como a avó honorária de Tommy, sempre aparecendo com comida caseira e histórias. Tommy, querido, trouxe aquela salada de batata que você adora. Obrigado, Connie. Tommy sorriu. Depois sussurrou para Marcus: eu realmente não gosto tanto assim de salada de batata, mas ela fica tão feliz quando eu como que não tenho coragem de falar. Marcus riu baixo. Segredo guardado, garoto. Linda chegou por último, vestindo jeans e uma camiseta casual, muito diferente dos ternos formais que usava no tribunal. Desculpa o atraso. Tive que terminar alguns papéis. Ela acenou um envelope. E tenho uma surpresa. Todos pararam e olharam. Linda abriu o envelope com um sorriso enorme. É oficial. A adoção foi finalizada. Tommy Miller Mills é agora legalmente Tommy Miller Thompson. Um coro de comemorações explodiu pelo quintal. Marcus sentiu lágrimas queimarem seus olhos, algo que ele nunca pensou que sentiria novamente. Tommy olhou para ele com olhos arregalados. Isso significa... Significa que você é meu filho agora. Oficialmente. Legalmente. Para sempre. Marcus se ajoelhou para ficar na altura de Tommy. Se você quiser me chamar de pai, pode. Se quiser continuar me chamando de Marcus, também pode. Não importa o nome. Importa que você é minha família agora. Tommy ficou em silêncio por um momento, então sussurrou: Posso tentar chamar você de pai? Ver como soa. Claro que pode, garoto. Pai. Tommy testou a palavra, como se fosse algo estrangeiro. Então novamente, com mais confiança: pai. E então ele sorriu, o sorriso mais brilhante e genuíno que Marcus já tinha visto. Eu tenho um pai de verdade agora. Marcus puxou Tommy para um abraço apertado, não se importando que as lágrimas estivessem escorrendo livremente agora. Ao redor deles, os tios do clube limpavam seus próprios olhos discretamente. Homens durões que haviam estado em brigas brutais, que haviam passado tempo na prisão, que haviam vivido vidas difíceis, todos emocionados por ver um de seus irmãos encontrar redenção da forma mais improvável. Jake levantou sua cerveja. Um brinde. A Marcus Razor Thompson, que provou que nunca é tarde demais para ser o herói que você precisava quando era criança. E a Tommy Thompson, a nova geração dos Hells Angels, um garoto que vai crescer sabendo o que realmente significa lealdade, coragem e família. Salute! Todos gritaram em uníssono. A festa continuou até tarde da noite. Tommy eventualmente adormeceu em uma cadeira de jardim, exausto mas feliz, enrolado em uma jaqueta de couro, não a de Marcus desta vez, mas sua própria, um presente do clube por seu aniversário. Era menor, feita sob medida, e tinha um pet especial, futuro Hells Angel, protegido para sempre. Enquanto Marcus carregava Tommy para dentro da casa, o garoto murmurou meio dormindo: Pai? Obrigado por parar naquela noite. Por me ver quando ninguém mais viu. Marcus sentiu aquele aperto familiar no peito, metade dor pelas experiências passadas, metade alegria pelo presente. De nada, filho. De nada. Enquanto colocava Tommy na cama, um quarto que eles haviam decorado juntos com posteres de bandas de rock e motocicletas, Marcus ficou parado na porta por um momento, observando o garoto dormir pacificamente. Não havia mais tremores. Não havia mais medo no rosto adormecido. Apenas paz. Jake apareceu ao seu lado, colocando uma mão em seu ombro. Você sabe que mudou a vida dele completamente, né? Ele também mudou a minha, Marcus respondeu baixinho. Eu estava apenas existindo antes, indo pelos movimentos. Mas agora eu tenho um propósito. Alguém que conta comigo. Alguém para quem eu quero ser melhor. É isso que os filhos fazem com a gente, Jake disse com um sorriso. Te forçam a ser a melhor versão de você mesmo. Mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Os dois homens ficaram ali por mais um momento, depois desceram para se juntar aos outros que ainda estavam no quintal, compartilhando histórias e risadas sob as estrelas de Montana. Tommy tinha agora 15 anos, e estava sentado em sua carteira na escola secundária de Kalispell. Era uma tarde de sexta-feira e ele estava na aula de redação quando a professora, Sra. Henderson, deu a tarefa: escreva sobre alguém que mudou sua vida e por quê. Tommy não precisou pensar duas vezes.
Começou a escrever, e as palavras fluíram naturalmente. A maioria das pessoas olha para meu pai e vê alguém assustador. Eles veem as tatuagens, a jaqueta de couro com o pet dos Hells Angels, a Harley Davidson barulhenta. Eles fazem suposições sobre quem ele é baseadas em como ele parece. Mas eu sei a verdade. 3 anos atrás, eu estava correndo por uma estrada escura, apanhando, com fome, e certo de que ia morrer. Dezenas de carros passaram por mim. Pessoas normais e respeitáveis que não pararam. Mas meu pai parou. Este homem perigoso que a sociedade julga viu uma criança precisando de ajuda e não hesitou nem por um segundo. Ele não apenas me salvou naquela noite. Ele me deu uma família. Não apenas ele, mas toda a Irmandade dos Hells Angels. Eles me ensinaram que família não é sobre sangue, é sobre quem aparece quando você precisa. É sobre lealdade, proteção e amor incondicional. Meu pai me ensinou que força real não é sobre machucar quem é mais fraco. É sobre proteger quem não pode se proteger. Ele me ensinou que todos merecem uma segunda chance, incluindo ele mesmo. Ele me mostrou que você pode ter um passado complicado e ainda assim ser uma pessoa boa. Hoje, eu vou à terapia regularmente. Tiro boas notas. Tenho amigos. Jogo basquete. Tenho pesadelos às vezes, mas meu pai está sempre lá quando acordo assustado. Ele nunca reclama. Nunca me faz sentir como um fardo. As pessoas julgam meu pai por sua aparência. Mas eu sei quem ele realmente é. Ele é o homem que escolheu ser pai quando não tinha nenhuma obrigação. Ele é o homem que vai a todas as reuniões escolares, mesmo quando os outros pais olham torto para ele. Ele é o homem que me ensina a trocar óleo, a ser honesto, a defender os mais fracos. Ele é meu herói. E um dia, quando eu crescer, quero ser metade do homem que ele é. Então sim, meu pai tem tatuagens e pilota uma Harley. Ele faz parte de um clube que muitos temem. Mas ele também é a razão pela qual eu estou vivo hoje. Ele é a razão pela qual eu sei o que é amor de verdade. E ele é a prova de que às vezes, os anjos usam jaquetas de couro. Tommy terminou de escrever e releu sua redação. Sorriu. Era perfeita. Era verdadeira. Naquela noite, quando mostrou a redação para Marcos, seu pai, sim, seu pai de verdade em todos os sentidos que importavam, leu em silêncio, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto tatuado. Tommy, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, pai. Você já mostrou tudo. Tommy abraçou Marcos. Obrigado por me ver quando eu era invisível. Obrigado por parar quando todos passaram direto. Obrigado por ser meu pai. Marcos segurou seu filho, porque era isso que Tommy era, completamente e totalmente, e pensou naquela noite de outubro há 3 anos. Pensou em como um único momento de escolha, uma decisão de parar quando seria mais fácil continuar, tinha mudado 2 vidas completamente. Lá fora, o som de motocicletas começou a ecoar. Era sexta-noite, e o clube estava se reunindo para o passeio semanal. Mas desta vez, Tommy montaria na garupa com Marcos. Desta vez, ele fazia parte da Irmandade também, não como membro, mas como família protegida. Como legado. Como prova de que mesmo os lugares mais improváveis podem abrigar o amor mais puro. E quando eles saíram rugindo na noite de Montana, jaquetas de couro e tudo, qualquer pessoa que visse apenas um Hells Angel e um adolescente em uma moto. Mas era muito mais que isso. Era um pai e um filho. Era uma segunda chance. Era redenção. Era uma família. Esta história nos ensina algo fundamental: nunca julgue um livro pela capa. Os Hells Angels que a sociedade teme foram os únicos que tiveram coragem de fazer o que era certo. Enquanto pessoas respeitáveis passavam direto por uma criança em desespero, foram os marginalizados que pararam, que cuidaram, que salvaram uma vida. Marcos não era perfeito. Ele tinha um passado. Tinha cometido erros. Mas quando importou, quando uma vida estava em jogo, ele fez a escolha certa. E essa escolha não apenas salvou Tommy, ela redimiu Marcos também. Porque no final, todos nós carregamos cicatrizes. Todos nós temos passados que desejávamos que fossem diferentes. Mas o que define quem somos não é de onde viemos, mas para onde escolhemos ir. Não é sobre o que foi feito a nós, mas o que escolhemos fazer pelos outros. Tommy aprendeu que família não é quem te fez, é quem escolhe ficar.
Marcos aprendeu que nunca é tarde demais para ser o herói que você precisava quando era criança. E todos nós podemos aprender que às vezes, os anjos de verdade não têm asas brancas e auréolas douradas. Às vezes, eles têm tatuagens, jaquetas de couro, e rugem em Harley Davidson pela escuridão da noite, procurando por aqueles que precisam ser salvos.